Nós vamos conversar de forma remota com Marcos D'Alessandro, que é o fundador da Ponte, uma empresa de recrutamento e seleção especialista na busca de talentos com tecnologia de inteligência artificial. Marcos, boa tarde. Bem-vindo ao JL. Obrigado pela oportunidade. Imagina, prazer recebê-lo aqui. Marcos, a gente pode começar a nossa conversa falando como é que foi o ponto de partida para vocês começarem a investir em tecnologia de inteligência artificial em sua empresa. Então, eu sou um executivo de longa carreira, da área financeira, e trabalhei em grandes empresas. E há uns 6 anos atrás, eu encontrei um amigo meu que é um empreendedor serial. Ele já está acho que na 10ª. Construiu um laboratório de inteligência artificial na USP, aqui no Instituto de Matemática e Estatística. Eu falei aqui porque eu estou em São Paulo, né? Aqui no Instituto de Matemática e Estatística da USP, então ele já tem há 20 anos com esse laboratório de inteligência artificial, gerando, então, tecnologia própria, né? E aí juntamos, nós dois, eu tinha uma experiência em recursos humanos, então bolamos o conceito de usar a inteligência artificial para recrutamento. E aí a gente criou uma tecnologia bem própria, que a gente clona, então, o modelo mental de um recrutador, que é bem diferente do por aí. Então, a gente tem uma tecnologia bastante legal, bem diferenciada. Bacana, Marcos. E fala para a gente como é que a Ponte usa essa tecnologia de IA, né, para buscar os talentos. A gente chama de cloning technology. Então, é um modelo diferente, não tem treinamento. Então, por exemplo, como não tem treinamento, ele não tem viés de preconceito, como a maioria das inteligências artificiais. O que é inteligências artificiais tradicionais? Elas pegam as experiências do passado e tentam achar a melhor experiência. Então, a forma ou a melhor escolha que foi feita no passado, com uma grande massa de dados, mas aí acaba tendo viés de preconceito. Qual é a nossa inovação? E a gente transformou em algoritmos a forma de pensar de um recrutador experiente. Então, como ele seleciona um currículo, como ele olha, que informações, o que ele pondera primeiro, segundo, terceiro. Então, a gente consegue imitar exatamente como esse recrutador experiente faz. Então, a gente consegue, então, multiplicar esse recrutador experiente no modelo que ele faz, do jeito que ele faz, na empresa que ele faz. Então, isso tem feito muito sucesso, porque a gente consegue uma assertividade ao que esses caras querem muito maior do que esses modelos de deep learning, né, que é de treinamento. Com isso, a gente está tendo muito sucesso nas empresas, a gente consegue buscar exatamente o que esses caras querem, e eles vão porque a velocidade de mudança e do jeito de buscar hoje um novo profissional é muito rápida, né? A cada dia você quer um skill diferente, uma especialidade diferente. Então, a gente consegue ir monitorando e mexendo nesse nosso mecanismo de busca. Então, a gente potencializa o recrutador. Você não deixa de existir o recrutador, mas ele consegue ver. Quando ele com aquela técnica toda dele, ele conseguia ler 100, 200 currículos por dia, ele consegue ler 5.000, 10.000 currículos da mesma forma que ele pensa. Então, com isso, ele consegue ter uma lista, a gente chama de hot quente, dos melhores candidatos, muito mais rápida. E aí ele gasta muito mais tempo no que a gente chama de tarefas mais estratégicas, que é nas entrevistas, na fase final do processo, né, do pipeline, e aí ele consegue ser muito mais efetivo. Então, por isso que os nossos clientes estão gostando muito da nossa tecnologia. Certo. E quais são os critérios que acabam sendo, né, importantes na busca desses novos talentos? O que a inteligência artificial busca? Então, exatamente, o modelo mental. Então, o que a gente dividiu mais ou menos um currículo em mais ou menos 20 e poucos tipos de informações, desde as experiências, dos setores, do tempo que trabalhou, dos cursos, das certificações, das faculdades, tem toda uma série de informações que são ponderadas. Então, e aí, cada vez mais, na verdade, então, aí, respondendo a tua pergunta, cada vez mais as procuras têm muito a ver com o que ele está fazendo muito recente, a velocidade de mudança das coisas. Então, ele quer saber se ele tem experiências no ChatGPT, por exemplo. Essas coisas
de atualidade, de tecnologia, estão valendo cada vez mais, né? Então, a dica sempre é você estar antenado nessas novas tecnologias para você ter empregabilidade. É importante isso. É verdade, Marcos. A última pergunta, infelizmente nosso tempo é curto, queria que você falasse para a gente quais as principais áreas que serão afetadas pela inteligência artificial, se é que a gente pode dizer assim, afetadas, né? Assim, a inteligência artificial está em todas as áreas, ela está entrando em todas as áreas, demorou um pouco mais numas, demorou menos em outras, né? Mas as áreas operacionais, você está substituindo muito os telemarketing, essas operações mais operacionais. Só que está entrando agora, e é incrível isso, né? Está entrando em áreas muito mais sofisticadas, né? Então está entrando, substituindo médico, substituindo advogado, substituindo engenheiro, substituindo professores, está entrando em tudo quanto é área. Então a gente vamos ficar apavorado, nós vamos perder emprego. Não, porque essa é uma visão que a gente tem e a gente que está há 20 anos trabalhando com isso, sabe? Todos os processos, eles são complexos, né? São processos do advogado, processo do médico. Então, partes do pipeline ou do processo estão sendo substituídas, mas partes não. Você sempre vai precisar do humano. Dificilmente você vai conseguir todo o processo. Então, por isso que é legal você entender e saber usar a inteligência artificial. Porque você parte do processo, vai ser você mexer e saber gerenciar essa inteligência artificial nos processos. Para isso precisa de experiência, para isso precisa de conhecimento. Então, são empregos do futuro que a gente fala, né? Então, substitui vários, mas surgem novos empregos que são esses de gestão desses pipelines, de você participar. Então a gente é bastante otimista. A sociedade ganha com a tecnologia, aumenta o valor, né? Mas você precisa de mais gente especializada. Essa é uma questão, tem que se especializar e se especializando, né? Tá certo, Marcos. Como comentei, nosso tempo aqui infelizmente é curto, então eu gostaria que você deixasse aí suas plataformas, suas redes, para o pessoal conhecer um pouquinho mais do trabalho da Ponte, pode ser? Foco no site da Ponte, que explica tudo que eu estou falando, que é www.aponte.com.br, e o A Ponte é 2 P's, né? E ali você acha tudo isso que a gente está falando. Certo, Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso JL, viu? Foi um prazer.